Tati do Como. Tati. Boa noite, Tati. Osvaldo. Vamos aí, Osvaldo. Caroline. Cleilson. Dona Terezinha. Janaína Borba. Firme e forte. Fala, Xande. Idelberto. Tânia. João. Wilson Ferreira. Bem-vindo. A Janaína está pedindo oração pela família do seu Zequinha, de Itapema. Faleceu, né? Pois é. Era sogro do irmão dela. Faremos orações. Vamos orar pela família do Zequinha. Itapema. Seu Zequinha faleceu. E os seus... Vamos orar por eles. Thaís Gessé. Wilma. Tudo bom? Seu Getúlio. Adilson. Vamos compartilhar, hein, gente? 1000 compartilhação. Todo mundo compartilhando. Só apertar o dedo. Isso aí, Janaína, vamos compartilhar. Lida Dias Rocha. Lida Dias. Lida Dias. Bem-vinda. O Elson Chaves. Um abraço, Elson. Da IPV de Vila Alves, São Carlos. Isso aí. Davi no Fujá e Bebi. Oi? Davi no Fujá e Bebi. É. O João compartilhou, o Eduardo entrou. Sejam bem-vindos. Compartilhando aí, cambada. Vamos lá. Gente boa. Ó. Tá compartilhando? Estão só dando tudo. Uberlandes, um abraço, Uberlandes Lopes. Esse é ativo, hein? Toda ela, tamo aí. É isso aí, Uberlandes. Firme e forte. Nós e Cristo, né, Uberlandes? Sem Ele, não dá. Só com Cristo. É isso aí, meu irmão. Vamos continuar firme.
Zaque. Rose. O João tá mandando um abraço pro capitão, melhoras a ele. Isso aí, João. Vamos lá. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao estudo da Palavra de Deus nesse momento de reunião de oração e estudo bíblico. E oremos. Santo Eterno Deus, te louvamos porque tu tens sido bom para conosco, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo perdão, pela misericórdia, pela tua graça, pela forma, ó Deus, que tu tens nos tratado, nos protegendo, nos guardando, mantendo, Senhor Deus, o trabalho do teu povo, guardando a saúde, e assim, ó Deus, nós podemos te louvar agradecidos, ó Deus, porque tu és um Deus bom e misericordioso para conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender cada vez mais, a sermos gratos diante de ti, para que, Senhor Deus, realmente a nossa vida possa ter sentido aqui na terra. Perdoe nosso pecado, perdoe nossa falha, esteja conosco nesse momento de estudo da tua palavra, que o Espírito Santo venha nos influenciar através dela, para juntos, ó Deus, fazermos uma caminhada de santidade diante de ti. Perdoa-nos e fortaleça-nos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, no estudo de hoje nós vamos estudar sobre, dando continuidade àquele princípio da oração. Hoje nós vamos estudar uma oração que Davi faz num pedido de arrependimento ao Senhor Deus. Nós sabemos que o Davi pecou seriamente diante de Deus e procura então perdão, procura misericórdia, procura graça, porque como homem de Deus que era, o pecado não deixou ele sossegado. O pecado incomoda o servo de Deus, o pecado incomoda aquele que é fiel, aquele que é crente. O pecado é estranho na vida dele. E foi o que aconteceu com o rei Davi. O pecado, ele entrou, caiu, o momento de fraqueza dele, ele peca diante de Deus. E neste salmo nós vamos poder observar o quanto que ele se esforça, o quanto que ele se arrependeu para retornar a ter comunhão com Deus. Ele cometeu 2 pecados gravíssimos, ele transgrediu praticamente todos os 10 mandamentos, não é? Ele observa, cobiça a mulher alheia, ele deseja, ele manda buscar, ele mata o marido dela, manda matar, e depois disso tudo tentou ocultar diante de Deus, nada disso deu certo. Né? E ele mesmo vai escrever posteriormente que um abismo chama outro abismo, porque isso ele fala por experiência. E quando Davi cometeu esse pecado sério com Batseba, dá um jeitinho lá para tentar, né, encobrir o pecado dele, porque ela ficou grávida, e aí já não dava mais para esconder. Ele deu um jeito então de trazer lá Urias do campo de batalha e para ele dormir com ela. Mas o truque dele não deu certo, porque Urias chegou e não achou justo ele, soldado, guerreiro, vir para casa para dormir com a sua esposa enquanto seus amigos e irmãos de batalha estavam lá na guerra. Então ele não vai para casa, ele ficou na caserna. Então, o que aconteceu? Não dormiu com ela. E Davi se encontrou num problema grave. Aí quando ele se encontra nesse problema grave, ele faz o quê? Bom, já que não deu para resolver desse jeito, eu vou dar o meu jeito. E tentou outro jeito. E o outro jeito era eliminar Urias, né? E foi o que ele fez, infelizmente. Aí ele chama lá o general dele, lá o Joabe, vai lá e bota ele no campo de batalha, e ele morre no campo de batalha. Aí o Davi pensou assim, agora está resolvido. Passou a mão, trouxe ela para morar com ele. E o primeiro filho, inclusive, morre. O Senhor Deus rejeita tudo isso e começa a prensar Davi. Manda o profeta Natan puxar as orelhas dele. A sentença que ele tinha para o pecado dele foi ele mesmo que deu.
né? Chegou a dizer que o homem que fez semelhante coisa é digno e passivo de morte, né? Nós somos bons para acusar os outros, somos bons para dar uma sentença contra os outros, mas quando essa sentença cai sobre nós, aí muda de figura. E aí foi quando realmente o Davi encontrou-se na presença de Deus. E se existe uma coisa que o pecado faz, meu irmão, que está me ouvindo agora, crente, você que é crente, que é salvo, que cometeu algum pecado, confessa o pecado, hein? É bom confessar o pecado, porque o pecado ele tem um defeito grave, ele nos deixa sozinhos com Deus. Assim que nós pecamos, nós vamos ficar sozinhos com Deus. É aí que a coisa fica difícil. Porque se fosse entre um homem e outro, estava bom. Mas o pecado faz o quê? Ele vai até um ponto, depois ele sai fora e deixa você sozinho com Deus. E agora? Foi o que aconteceu com Davi. E agora, Davi? Davi então começa a sentir de fato a diferença entre santidade de Deus e pecador miserável como ele era. E ele busca então o retorno de uma comunhão interrompida, né? Para poder continuar andando. Ele amava a Deus profundamente, mas era pecador, era falho como nós. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, seu infinito amor e graça, estendeu a mão para ele, para o arrependimento de Davi. Nós vamos estudar isso hoje, mais detalhado um pouco. É o Salmo 51, né? O Salmo 51, confissão e arrependimento, é o mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan foi ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde, Senhor Deus, o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes no sacrifício, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiças, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Nós notamos nesse salmo realmente um homem sofrendo muito por causa do seu pecado, né? O pecado era estranho para ele não amava o pecado, ele pecou, errou, mas ele não suportava ter interrompido a comunhão dele com Deus. E quando um crente que peca e não suporta a separação, que não suporta mais ter comunhão com Deus enquanto seu pecado não é resolvido, não é perdoado, ele vai buscar isso profundamente, até Deus estender a sua graça e a sua misericórdia. É isso que nós vamos ver aqui, meus irmãos. Um dos primeiros pontos, meus irmãos, que vai do versículo 3 ao 6, né? Primeiro vem o pedido de perdão, que está registrado no versículo de 1 ao 2. Você fica com a sua Bíblia aberta aí para nos acompanharmos juntos, né? No versículo de 1 ao 2 você vai ver que Davi pede perdão, né?
apelando à benignidade e à misericórdia, compadece-te de mim, isso é pedido de perdão. Ó Deus, segundo a tua benignidade. Apelando, ele apela para a benignidade, para o lado bom, para a bondade de Deus, né? Para a misericórdia de Deus. A alma dele está profundamente abalada. A alma está profundamente triste diante do Senhor. E ele vai insistir, eu preciso do perdão. Perdoa. Hein? Compadece-te de mim. Tem compaixão de mim, Senhor. Ó Deus, segundo a tua benignidade, a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me, olha só, completamente da minha iniquidade. Davi está sofrendo. Davi viu que a coisa ficou difícil. Quando ele sentiu que a separação, o que faz separação entre ele e o Senhor Deus, entre o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Se você é crente salvo, se nós formos pessoas de Deus, a nossa alma não suporta ficar longe de Deus. Não suporta. Se você pecou, se você conhece alguém que era da igreja, saiu, não liga mais, ore por ele, para o Senhor Deus incomodá-lo, para o pecado incomodá-lo, viu? Para que ele possa cair em si. Muitas das vezes as pessoas estão andando despercebidos, que a comunhão foi interrompida. Deus e pecado não andam juntos. E é necessário ter esse tipo de pensamento. Portanto, no versículo 1 e 12, ele vai pedir perdão. Pede profundamente a Deus para perdoá-lo. Ele sofre. Quando chega no versículo 3 até o 6, ele vai reconhecer o seu pecado contra Deus. É muito importante nós reconhecermos. Não é? Reconhece o seu pecado contra Deus e sente-se muito longe do Senhor. O que nos leva a cair em si é quando nós sentimos Deus dá um vazio, meus irmãos. Dá um vazio, dá uma coisa ruim por dentro, viu? É quando você sente que você precisa do Senhor Deus, quer uma comunhão com Deus, vai na igreja cantar, mas aquilo está saindo fraco, sai sem vida, o louvor sai sem vida, você lê a Bíblia e parece que tem alguma coisa te apertando por dentro, e tem mesmo, viu? Né? E ele começa a ver Deus distante, a impressão que o Senhor Deus ficou de mal com ele, né? Ficou longe dele, mas ficou longe, foi do pecado dele. É longe do Senhor, né? E ele chega a analisar o seguinte, que se Deus fosse agir contra ele, né, agiria de maneira totalmente justa. Isso mesmo. Ele tinha tanta consciência do pecado, ele reconhece tanto que ele caiu em pecado, que quando ele pensa que ele chegou à conclusão que o pecado dele autoriza Deus, e com toda a razão, de aplicar justiça com ele, porque ele está errado. Ele aceitava a disciplina de Deus, porque ele sabia que estava errado. Fez o que não devia. Né? Justa, e se Deus quisesse castigá-lo com a morte. Ele merecia a morte. Nós vamos encontrar isso que a gente já lê em 2 Samuel 12, 13. Quando o pecado apertou o coração dele, ele chegou a uma conclusão: Senhor, se tu fores agir comigo com justiça, com certeza tu podes até me matar, e isso será justo. Olha, que consciência de pecado. Pecado é terrível, viu? Ele, quando entra na vida de uma pessoa, ele vai apertando o coração dela de tal maneira que, quando é salvo mesmo, é filho de Deus mesmo, sente pesado a mão de Deus. Sente Deus apertando. Deus não se dá bem com isso. Agora, a pior coisa que uma pessoa pode sentir é distanciamento do Pai. E Jesus Cristo sentiu isso na cruz por causa do nosso pecado. Você sabia disso? Hein? Deus meu, por que me desamparaste? Lembra lá? Sabe o que fez separação entre Jesus Cristo e o Pai? Momentaneamente, evidentemente. Foi o nosso pecado, porque o pecado tem esse poder de causar separação. Em Isaías 59, 12, ele vai deixar isso claro. O que faz separação entre vós e o vosso Deus é o vosso pecado. O Senhor Deus não se dá com pecado. E aí o crente salvo sofre. Se você não está sofrendo, avalie sua salvação com urgência. Se você se afastou de Deus, se foi para longe de Cristo e não está sofrendo nada, não sente nada por dentro, está oco, cuidado, corre e avalie a sua vida.
Porque é necessário avaliar a sua vida. Por que eu não estou sentindo nada? Se o Deus que eu sirvo não é compatível com o pecado, não gosta de pecado, vai parar de me abençoar. E para mesmo. Deus não vai aí, meus irmãos, premiar o pecado. Não vai. E o resultado é sofrimento. Davi sofreu muito, né? Deus agiria de uma maneira totalmente injusta se quisesse matá-lo. É isso que ele vai falar no versículo do 3 ao 6. Lava-me completamente e minha iniquidade purifica-me, pois eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Não sai da cabeça. Tortura. Já passou por isso? Você quer ir na igreja, louvar a Deus com alegria, com a família, chega lá, aquela coisa lá dentro te apertando, que não deixa você fazer isso? O meu pecado está constantemente diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos. Olha que consciência que ele tinha. Meus irmãos, nós temos que tomar um cuidado danado, sabe por quê? Esse tipo de coisa está acabando. As pessoas estão pecando e não estão mais caindo em si. Estão achando que é uma coisa normal pecar. Tem uma coisa normal, às vezes nem confessa. Eu tenho muita tristeza quando eu começo a ouvir crente pedindo perdão pela multidão dos meus pecados. Ah, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Que multidão de pecado que crente carrega? Crente peca, pede perdão. É isso que João vai falar lá no capítulo 1 João, lá no capítulo 1, versículo 9. Aquele que pecar, confessa o seu pecado, porque ele é justo e fiel, e ele vos perdoará de todo pecado e os purificará de toda iniquidade. Pecou, pede perdão, não vem para cá com multidão de pecado, que é isso? Davi pecou aqui, sofrendo. Recorre a Deus, pede perdão a Deus a beça. E ele diz aqui bem claramente, tá? Agiria de maneira completamente injusta se Deus viesse contra ele com mão pesada para poder apertá-lo, até mesmo tirar a vida dele. Se Deus fizesse isso e quisesse fazer isso, ele deixa bem claro, tá? De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É impressionante, né, meus irmãos, como tem pessoas vivendo sem pedir perdão, começa a abandonar a igreja, começa a dar tudo atravessado. Meu irmão, vamos pedir perdão, vamos ajoelhar. Se o pecado não pode fazer mais. Se nós não gostamos mais do pecado. A nova criatura, ela detesta pecado. Ela não ama o pecado. Ela se sente ferida. Ela sente saudade de Deus. Sente saudade da casa de Deus. Sente saudade da família de Deus. Ela quer estar junto. É isso mesmo, a nova criatura é a criatura que está junta. Todo mundo pedindo perdão, orando, intercedendo um pelo outro, para nos firmarmos, para nos edificarmos, para solidificar a nossa vida espiritual juntos. Porque é isso que a nova criatura almeja. É isso que a nova criatura quer para se alimentar. Meu irmão. A palavra de Deus é extremamente exigente com essas questões. Quando Davi pecou, ele se sentiu abandonado, se sentiu sozinho, se sentiu triste, viu? Quando Natan vai falar com ele lá, ele se levanta e acusa lá o homem que fez tal coisa que seja passivo de morte. É porque ele estava sentindo, a coisa apertou. Ou o pecado não te afeta mais? Será que o pecado não nos afeta mais? Será que o pecado não incomoda mais? Será que eu não choro mais pelos meus pecados? Jesus disse que bem-aventurado é aquele que chora, porque será consolado. Até quando que eu vou pecar e não vou sentir nada? Até quando eu posso me avaliar como filho de Deus e ter certeza da minha salvação, se quando eu peco eu não sinto nada? Isso não é coisa de salvo. Salvo sente mesmo. Ele tem uma comunhão com o Pai. Ele ama Jesus Cristo profundamente. Ele ama a pessoa que ele feriu, que ele machucou. Por isso que ele chora. Jesus já morreu naquela cruz. E nós não temos o direito de estarmos ferindo ele mais e mais. Já sofreu bastante. Pecadores. Mas tem um terceiro ponto interessante aqui, né, que vai do versículo 7 até o 12. É quando eu pedi de purificação, ele vai pedir purificação e renovação. Davi, ele não pede só perdão. Não. Ele pede purificação e renovação. O que ele precisou, meus irmãos. E todo pecador precisa. Não é só chegar, Senhor, perdoa o meu pecado, não. Nós temos que orar, meus irmãos,
para aquilo que está causando o pecado. Davi teve uma falha na área sexual, na área de sexo. Ele tinha uma fraqueza na área do sexo. Ele sabia disso, por isso ele pede purificação. Não é simplesmente pedir perdão pelo pecado. Não, Senhor, purifica. Purifica com isopo. Livra-me disso. Tira isso de dentro de mim. Isopo é uma planta, tá? Que espargia lá no sacrifício. Tira de mim isso, né? Me torna mais limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele clama, meus irmãos, que todo pecador precisa clamar. Nós temos as nossas áreas frágeis, as nossas áreas difíceis na vida, né? Nós precisamos de mudança. Então o que Davi faz? Purifica, Senhor, meu coração. Ele chega a pedir um coração novo. Isso mesmo. Todo pecador tem que pedir um coração novo. Um coração novo, purificado e restaurado por Deus. É um coração novo e restaurado por Deus, né? Por quê? Porque nós precisamos de mudar a fonte, a origem do pecado. Não adianta ficar aí pedindo, Senhor, perdoa meu pecado de adultério, mas não pediu a Deus para tirar do coração aquela necessidade que ele sente, parece que é doente, então vai pedir a cura. Vai pedir a Deus para curar. Porque eu tenho certeza absoluta que se formos em Deus procurar socorro, nós vamos achar. E olha o pedido dele, ele pede um coração novo, ele precisava disso. Né? Purificado, restaurado. Faremos bem, meus irmãos, lembrando que o pecador precisa mais do que perdão. Do que o perdão legal. Nós temos que ter consciência disso. Nós necessitamos de um coração curado. Isso mesmo. De um coração curado por Deus. Às vezes as pessoas ficam pedindo a Deus, eu tenho um vício disso, outros têm vício de pornografia, outros têm vícios de homossexualismo, outros têm vício de desvio, de fraqueza, de corrupção, enfim. Mas ele pede perdão por aquilo que ele fez. Mas Davi nos ensina uma lição preciosa, que é não só pedir perdão pelo que fez, não. É pedir restauração para um coração porque fez aquilo. É curar a raiz do mal, é extrair a raiz do mal. É tirar aquele coração corrupto de dentro e colocar um coração restaurado por Deus. Esse é o segredo da oração. Nós às vezes nos iludimos muito. Às vezes, meus irmãos, nós estamos pecando e tem coisas na nossa vida não muda porque nós não procuramos tirar a causa. Nós ficamos buscando só solução para um pecado já acontecido. Mas o Senhor Deus não vai nos permitir isso. Ele quer ouvir uma oração como essa. Tira o coração de pedra e bota o coração de novo, de carne. É isso que o Senhor Deus faz. E é bom nós desenvolvendo esse tipo de pensamento. Sabe por quê? Porque quando Deus tira esse coração corrupto, tira esse coração ruim, aí você está curado, eu estou curado. Quantas pessoas deixam de procurar isso? Quando Jesus Cristo tratou com seus apóstolos, quando Jesus Cristo tratou principalmente com Pedro, Jesus Cristo mudou o coração de Pedro. Quando você chega lá em João 21, você vai pegar um Pedro com o coração transformado. Isso mesmo, quando ele entra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 em diante, ele vai pregar um sermão, 3.000 pessoas vêm aos pés de Cristo. Pega outro, 2.000 pessoas. Por quê? Porque Deus tirou aquele coração de pecado dele, de arrogância, de prepotência, de presunção. O Senhor Deus foi lá e tira, bota um novo, restaurado, zerado. Vamos começar de novo. Deus é bom. Deus é bom, é o único que pode fazer esse transplante, hein? Não fica tentar procurar esse transplante de psiquiatra, de psicólogo, não, que você não vai conseguir nada. Viu? Esse transplante é feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor Deus pode fazer. Aliás, ele foi o primeiro a fazer esse tipo de transplante na humanidade. Né? Para tirar esse coração causador de pecado, de problemas. Não adianta ficar só pedindo para Deus perdoar, aquele perdão legal, porque quebrou só a lei. Não. E tem uma causa que me leva a pecar. Tem algo dentro de mim que me leva a pecar.
Quando Jesus diz assim, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, quando você pega o texto de Davi lá em 2 Samuel capítulo 12, você sabe o que ele fez? Ele mandou o exército para a guerra. E ele ficou passeando lá no pátio do palácio dele. De repente ele olhou lá para baixo, Batseba estava tomando banho nua. Ele lá de cima viu, Jesus falou o quê? Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração. E agora? O que ele fez? Ele desenvolveu um processo. Porque o coração dele era doente. De cura. Mas ele não percebia isso. A misericórdia de Deus vai em socorro dele. Porque quando ele peca, ele cai por terra e ele mata lá o marido dela, aí a ficha caiu. Quando caiu, ele paralisou-se diante de Deus. Aí ele começou a sentir o Senhor Deus de longe, ficou com saudade. Aí ele diz, o que eu fiz? O que eu fiz? Fica ruim descobrir. Depois que descobre, dói. Dói tanto que você não queira nem imaginar como é que dói, tá? É verdade, meus irmãos. Você presta bem atenção que você vai ver uma coisa aqui. Ele vai dizer uma coisa aqui, tá? No versículo 7 a 12. Que em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Está entendendo aqui? O que ele está pedindo? Por que ele está pedindo? Pois é. Restitui-me a alegria da salvação. Crente não perde a salvação. Isso não existe. Crente salvo é salvo para sempre, porque é o Espírito Santo que toma conta da vida do crente. Tá? O selo de garantia é do Espírito Santo, é Deus. Jesus chega a dizer assim, ninguém pode tirar da mão do Pai, porque ninguém é maior do que o Pai. Eu e o Pai somos um. Tá? Aquele que Deus salvou, ninguém pode tocar nele, não pode tirar mais a salvação. Mas nós temos uma habilidade de perder essa alegria. Davi não perde salvação, mas perdeu a alegria da salvação. Por isso ele diz, restitui-me a alegria da salvação. Ele diz isso aqui. Meus irmãos, nós realmente temos consciência de que existe algo dentro de nós que tem que ser extirpado, tem que ser tirado à força. Tem que ser tirado à força, tá? Por quê? Porque se não tirar, meu irmão, nós vamos pecar de novo. Se não tirar, meu irmão, daqui 10, 15 anos tá lá com o mesmo problema. Conheço gente ficando velho de igreja com o mesmo problema. Era ranzinza quando entrou na igreja há 30 anos até, continuou ranzinza até hoje. Ele nunca se preocupou que ele tinha que mudar aquele coração. Tem que arrancar aquilo fora. Isso mesmo. Por quê? Porque tem gente que parece que gosta de guardar. Davi sentiu porque ele gostava de estar na presença de Deus. Ele gostava, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lembra lá? Agora não falava mais assim, estava em pecado. Ele tinha que pedir perdão. E ele se ajoelha, ele busca o Senhor Deus para isso. Agora, quando chega no versículo do 13 ao 15, nós vamos encontrar um Davi perdoado. Ele vai ensinar o caminho do Senhor. É interessante, sabe, meus irmãos, porque Deus tem que tirar esse coração de pecador de dentro de nós? Porque Deus tem uma missão, Deus tem que nos ajudar. Davi era a lâmpada de Israel. Uma vez ele foi para a guerra, um guerreiro daquele falou para ele, tu vai ficar em casa para que não se apague a lâmpada de Israel. Falou para ele. Porque o povo olhava para Davi como exemplo. Assim como o povo está olhando para a igreja dele como exemplo. Assim como o povo está olhando para a nossa vida como exemplo. Nós somos lâmpada, nós somos luz. Jesus disse isso. Vós sois a luz do mundo. Viu? Nós somos o reflexo da luz. Não somos luz na essência, não somos a fonte. Mas nós somos o reflexo da luz para o mundo. E, portanto, não podemos apagar. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo de um balaio lá. De uma medida de trigo. Não. Ninguém faz isso. Essa é a realidade. Mas Davi tinha uma missão, ele tinha que fazer isso, ele tinha que falar de Deus, ele gostava, escreveu um punhado de salmo aqui, você já leu? Pois então, ele escrevia isso, agora ele está impedido disso. É quando Deus perdoa ele, a oração que ele vai fazer do versículo 13 ao 15. Olha lá, então ensinarei os transgressores os teus caminhos. Ele joga uma conversa em cima do Senhor Deus e diz assim, se perdoar, eu vou ensinar as pessoas que tu és misericordioso. Ensinarei o caminho, eu ensinarei para as pessoas que estão perdidas em seus pecados que existe uma solução. Eu vou ensinar que existe um caminho. Eu vou ensinar o caminho do Senhor.
Isso, ele diz ali, ele vai ensinar o caminho do Senhor, sabe por quê? Ele precisa de um transplante de coração, porque o pecado impede, meus irmãos, o louvor, o evangelismo. Quando nós estamos em pecado, nós não louvamos a Deus de coração sincero. Aquilo está lá dentro apertando o nosso coração. O evangelizar não dá, porque você não tem autoridade espiritual, não é? Por isso que o Davi pede perdão, que quando ele vai ensinar o caminho do Senhor, quando as nossas transgressões interrompem o caminho com Deus, a caminhar com Deus, perdemos a vontade, a força para divulgar a palavra e para adorar o Senhor. O pecado é uma doença não, o pecado é algo terrível na vida do crente. Ele elimina, ele seca, ele define o crente. Isso mesmo, meu irmão. Como é fácil de saber quando nós estamos em pecado. Como é fácil descobrir na igreja quando tem irmãos em pecado. Ele perde aquela alegria, ele perde o brilho dos olhos quando está louvando a Deus. Quando você olha no canto ali lá de cabisbaixo lá, quantas vezes, meus irmãos, eu preguei e vi, olhando lá de cima do púlpito, olhando as pessoas lá curvadas, lá tristes, lá na hora da Santa Ceia, está lá, não pode participar da ceia, não pode. Ele se sente triste, meu irmão. Ele é salvo, ele é filho de Deus, ele ama, ele quer fazer parte. Mas o pecado não deixa. Enquanto não confessares o teu pecado, vai ser assim. Né? Temos que confessar o nosso pecado, pedir um coração novo, pedir para Deus limpar, enxaguar, lavar, trocar por um coração restaurado. Hein? Todos nós perdemos, meus irmãos, a vontade de louvar, de buscar o Senhor, perdemos a sua comunhão com Deus. Olha, coisa terrível é perder a comunhão com Deus, perder a comunhão com a igreja. Meus irmãos, às vezes nós estamos lá dentro com o nosso pecado oculto, escondido, ninguém sabe, ninguém não, né? Ele, Deus e mais um punhado de gente. Não existe pecado que você faça escondido. Tira isso da sua cabeça, tá? O pecado, ele é igual um pedaço de urânio, ele é radioativo. Aonde ele está, ele transmite energia, aquela energia negativa, aquela coisa verde, ruim. Isso é um pecado. Então não tenta esconder ele, não, que ele contamina a pessoa que está, contamina ao redor. É isso mesmo. Perde a comunhão com Deus. Os pecadores ao seu redor, meus irmãos, perdem a oportunidade de ouvir sobre a salvação, porque nós fomos abatidos pelo pecado. Quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos de testemunhar, precisamos de falar de Jesus no trabalho, falar em casa, para filho, para todo mundo, mas o pecado não deixa. Arrependa-te, meu irmão, te arrependa. Davi se arrependeu profundamente e buscou solução para o seu pecado. Buscou, meus irmãos, buscou solução para os seus pecados. Foi buscar a solução para o seu pecado. E Deus não recebia o seu valor que merece, porque o pecado não agrada a Deus. E eu posso garantir uma coisa para você. Vai procurar socorro, tá? Porque Deus vai te atender. Presta muita atenção sobre isso. A mão poderosa de Deus estará estendida para todo aquele que o busca de todo o coração, perdão, restauração, pedindo a Deus para restaurar o seu coração, pedindo a Deus para tirar o pecado, porque ele ama o Senhor. Fala isso para o Senhor, Senhor, eu amo a tua presença. Eu necessito da tua presença. Eu gosto da igreja. Eu me alegro muito quando é dia de culto. Essa pandemia está aí, deixando a gente com saudade, porque a gente gosta de estar junto, Não está com vontade de ficar junto com todo mundo da igreja? Pois então, nós também. Todo mundo gosta de estar junto, não é? Firme e forte lá na igreja, todo mundo junto. Eu já falei para vocês, aqui na igreja, no dia que acabar isso aí, que vier lá a vacina, nós vamos fazer um churrasco, hein? Vamos comer coronavírus frito. Para poder já, né? Crente é assim. Eu costumo dizer que crente não bebe, mas come é beça, hein? Viu, meus irmãos? Vamos ser felizes, vamos se agarrar, vamos ficar todo mundo junto. Porque esse é o desejo da igreja. Viu? Isso é a vontade do povo de Deus. Para voltar a ter a oportunidade de ensinar a salvação de Cristo. Ter a vontade de ensinar de novo, meus irmãos, os caminhos que levam a pessoa ao arrependimento. Leva ao Senhor Deus que pode perdoar. Tem gente sofrendo aí porque acha que não tem perdão. O diabo é esperto. Tem gente sofrendo aí porque a pessoa acha que acabou para ele. Não acabou coisa nenhuma, é mentira dele.
Tem gente achando aí que Deus está irado com ele, está bravo com ele. Não está. A ira de Deus já caiu naquela cruz sobre Jesus Cristo. Se você está pensando nisso, você está errado. Você está sendo enganado pelo diabo. Não entra nessa. Porque não é isso. A ira de Deus já caiu sobre Jesus Cristo, ele já pagou pelo seu pecado. Vá te arrepender, buscar perdão, confessar e mudança de vida. Pede para Deus mudar o coração. Para Deus limpar o coração. É assim que é. E por final, meus irmãos, do versículo 16 ao 19, Davi pensou assim: se tu desejasse alguma coisa que eu pudesse fazer, eu faria. Não é? Se tu te alegrasse e que se houvesse perdão por um outro caminho, né? Se houvesse perdão por um outro caminho, que fosse o caminho do holocausto, te oferecer sacrifícios, se isso fosse possível, eu te daria. Mas tu não te agrada de holocausto. Não. Deus não quer apenas sacrifício e holocausto. Ele quer um espírito quebrantado e um coração contrito. Isso, aí sim. De pessoas que manifestam essas atitudes, ele aceitará o louvor e manterá a comunhão com elas. Prestou minha atenção? De pessoas que têm essa atitude, de ter espírito quebrantado, tá? E um coração contrito, estas pessoas, Deus vai estar junto delas, tá? Ele vai aceitar o louvor, vai aceitar e vai manter comunhão conosco. Sim, meu irmão, tenha esse coração contrito, esse coração que não é duro igual pedra, aquele coração que você olha para o Senhor e fala assim: Senhor, eu pequei contra os céus e a terra, pequei contra ti, que será justo se quiseres me julgar agora. Mas Deus é tão bom que Ele não faz isso. Ele te perdoa. Ele nos perdoou. Ele colocou aquele filho dele na cruz, morreu por nossos pecados e cumpriu com a justiça que Deus queria aplicar sobre nós. A justiça de Deus sobre nós hoje é a graça e a misericórdia. Hoje, Deus aplica a justiça através da graça e da misericórdia. Mas lembre-se, não é porque é graça que nós vamos continuar pecando, que Paulo vai dizer isso no capítulo 6 de Romanos. Não é que para superabundar a graça tem que superabundar o pecado. Isso não é verdade, isso não existe na vida do verdadeiro salvo. Meu irmão, você que está me ouvindo agora, Deus lhe perdoa. Pode ter certeza disso. Não precisa ficar desamparado. Não precisa ficar longe. Não precisa se afastar da verdade. A verdade é muito simples. Deus te ama. Ele não quer te expulsar. Ele quer nos atrair para Ele. Um coração quebrantado, uma pessoa que tem uma intenção sincera de buscar perdão, uma pessoa que vai com o coração sincero de joelho no chão, que se humilha diante dele, que sabe que Ele é Deus, amoroso, carinhoso, tá? Mas Ele é Deus, Ele é santo, não vai poder compactuar com o nosso pecado. E é por isso que nós rogamos ao nosso Deus pela sua graça e misericórdia dessa forma, falando: Pai, perdoa aí porque pisei na bola mesmo, errei, não estou feliz porque errei, não gostei de ter pecado, está me incomodando, estou triste porque pequei, mas se for verdadeiro, hein? Estou triste porque pequei, e crente fica triste mesmo, né? E peça perdão, estende a tua mão, e Ele vai estender a mão dele, e vai te tirar de onde você está, vai pegar o coração e começar a trabalhar nele. Daqui a pouco, quando a gente peca, já pedimos perdão, e antes mesmo de pecar, nós vamos buscar santidade. Antes de cometer qualquer erro, nós vamos estar diante do altar dele: Pai, eu posso fazer isso? Porque tem muita coisa que nós já sabemos que não podemos fazer, né? Por isso não podemos insistir na desobediência. Vamos insistir sim em ter um coração quebrantado, em ter um coração contrito, não é verdade? Um espírito quebrantado, aquele espírito que se quebra no meio quando peca. Vamos aprender a fazer as nossas orações de prevenção. Eleva o teu pensamento a Deus, tá? Para prevenir-se contra as suas fraquezas. Você sabe quais são, eu também sei quais são as minhas. Devemos buscar em Deus forças para essas fraquezas que nós carregamos dentro de nós. Quantas vezes, meus irmãos, nós não levamos a sério o domingo, não levamos a sério o culto, não levamos a sério, meus irmãos, os dízimos, porque achamos que isso são coisas simples, né? Pode passar batido. Não pode.
Não pode. Por isso que temos que estar sempre diante do altar, para Deus nos fortalecer e nunca, 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 jamais, tá? Tentar levar uma vida que você sabe que não está agradando a Deus. Sabemos. Se você sabe, se livra disso. É melhor se livrar, para você poder realmente adorar esse Deus em espírito e em verdade. Porque são esses que o Senhor Deus procura para adoração. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus derrame sobre nós da sua graça e da tua misericórdia. É assim que o Senhor Deus nos oriente e nos fortaleça. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de culto e de estudo da palavra do Senhor com uma oração. E você, quando terminar a reunião de oração, vai orar. Vai orar. Precisa de orar. Nós precisamos de orar. Precisamos buscar a presença do nosso Deus. Nós somos fracos, precisamos de forças. Por isso que orai sem cessar. Que essa é a vontade de Deus, hein? Orai sem cessar, porque nós também somos pecadores sem cessar. Né? Podemos cair em tentação sem cessar. O pecado está nos assediando. Aniversário do senhor, né? Foi ontem, né? Bom mesmo. Eu agradeço aí as orações, os parabéns que muitos irmãos nos deram aí pelos meus 18 anos, os irmãos sabem disso, né? E continue orando pela Igreja de Navegante, para nós nos tornarmos fortes como somos, em Cristo, evidentemente, né? E assim nós possamos continuar nesta caminhada. E aos sábados continua a nossa reunião, tá? Próximo sábado agora vai ter de novo, e os irmãos vão se alistando aí, vão colocando aí o desejo de estar presente. Ok? Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar. Deus eterno, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção para esse momento, ó Pai, que a palavra encontre corações, ó Deus, ansiosos, necessitados da tua palavra. Perdoa assim, ó Deus, a nossa transgressão e pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a nossa situação, os nossos pecados, e que nós possamos ter um desejo profundo, ó Deus, de andar corretamente diante de ti. Mas se pecarmos, ó Deus, que nós venhamos ter certeza que temos advogado junto de ti, que é o Senhor Jesus Cristo. Clamamos a tua bênção, ó Deus, para a vida de todo aquele que está ouvindo a tua palavra. Que possamos assim, ó Deus, não acumular pecado, mas estar sempre diante de ti, pedindo a ti que renove, que transforme o nosso coração. É o que eu te peço, ó Deus, no nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. A Miri botou aqui que há 26 anos conhece o pai que faz sempre 18 anos. Faz o nome aí, O Berlandes está dando parabéns pro senhor. Obrigado, Berlandes. Vamos aí.
Obrigado, bicho. Aniversário do senhor. O senhor deve manter o pai sempre à disposição de pegar o veneno. É isso aí, Beto. Pessoal, até quinta, se Deus quiser.